Meu nome é Magno, né? Meu Instagram tá aqui, Engetec Ilha, para a galera que não conhece, tá? Eu queria agradecer mais uma vez a tanto a Eletrofrigo quanto a Súria para estar fazendo esse tipo de evento, que eu acho que é esse tipo de evento que agrega conhecimento para a nossa classe. Hoje em dia é tão difícil a gente conseguir treinamento, ainda mais de forma gratuita. A maioria dos treinamentos que você consegue de qualidade, você tem que ir no fabricante. E aí, muitas das vezes, não é no Rio de Janeiro, você tem que pagar, que antigamente era até de graça, hoje em dia não tem mais nada de graça, você tem que chegar lá e desembolsar um dinheiro, e aí a estadia, o valor do treinamento, enfim. Eu queria agradecer às empresas que estão acreditando que o conhecimento transforma, que é também o que eu acredito, né? Então, eu preparei essa palestra ontem, eu não tinha essa palestra pronta, eu ia vir aqui, eu ia sentar, ia conversar com vocês e demonstrar na prática como que é a medição de superaquecimento e subresfriamento. Só que eu falei, a teoria ela é muito importante. Quer pegar uma cadeira para sentar? Opa, desculpa. A teoria ela é muito importante, ela tem que andar aliada à prática. Não adianta eu falar para você, conecta ali, instala a mangueira ali, você mede ali, acabou, é muito simples. Mas o porquê que você está fazendo isso? O que está aquela leitura que está medindo no manifold? Não, é porque é assim, porque sempre... Eu odeio essa frase, né, Felipe? Porque é assim, sempre foi feito assim, entendeu? Aí é assim e não quero saber. Eu acho que vocês têm que até sempre procurar saber o porquê, sabe? O porquê das coisas. Isso é o ponto mais importante. E aí eu quero que, depois desse bate-papo que a gente está tendo hoje, vocês saiam daqui sabendo o que é superaquecimento, subresfriamento, tá? Para que serve, os valores, quais os valores que a gente pratica de superaquecimento, subresfriamento, tá? Como fazer a medição, e aí a gente vai entrar na parte prática da coisa, pegando o manifold, medindo mesmo, para a gente saber como que a gente deve fazer as medições, porque um erro numa medição não adianta, é o que a gente está falando. Não adianta você ter uma ferramenta e você não souber utilizar aquela ferramenta. Um erro numa medição vai te dar um valor errado, e um valor errado você vai tender a ajustar uma máquina de maneira errada, que isso vai te dar dor de cabeça, até mesmo você vai danificar o teu equipamento. E também a gente vai bater um papo de como corrigir anomalias, né? O superaquecimento está alto, o superaquecimento está baixo, ou o subresfriamento. Como que eu vou corrigir? Eu boto fluido, né? O japonês taca gás. Eu vou tacar gás, porque tudo é gás, né? A máquina não está rendendo, taca gás, taca gás. Viana gosta muito de falar nisso. Então, assim, você tem que entender o porquê que a máquina está daquela condição e se realmente você precisa colocar gás, se você precisa retirar, se você precisa fazer um ajuste numa válvula e etc. Aqui, a galera, quem trabalha aqui com split é a maioria da galera? Deixa eu ver. Split. Beleza, a galera trabalha bem com split. Tem alguém aqui que trabalha com refrigeração comercial? Pessoal, beleza. Chile também, alguma coisa assim? Beleza, tá ótimo. Então, assim, vocês vão conseguir até mesmo levar esses conhecimentos que a gente está conversando agora para o dia a dia de vocês, né? Então, vamos lá. Ciclo básico, né? Pô, lá vem Magno, ciclo básico. Caraca, todo treinamento o cara bate no ciclo básico. Rapaz, né? Meu Deus do céu, eu durmo pensando no ciclo básico. Cara, mas não adianta. Ciclo básico tem que estar no sangue. Se você olhar para esse quadro e tiver qualquer dúvida, cara, levanta a mão, fala comigo, não tenha vergonha, a gente vai tirar essa dúvida agora. Porque, assim, hoje em dia o básico já é diferencial. O mecânico de refrigeração, que ele saiba o básico, ele já sai na frente de muita gente aí. Porque do jeito que a gente pega muitos profissionais aí, muitos serviços que a gente pega em garantia, a gente vê que nem o básico foi aplicado. Se o cara soubesse o básico, ele não ia estar fazendo o que ele está fazendo. Então, galera, vamos lá. Para vocês aqui, tem algum mistério aqui? Os 4 principais componentes que a gente tem no sistema de refrigeração, tá lá, compressor, condensador, dispositivo de expansão, evaporador. A galera tá mais do que batido. Tem alguma dúvida em relação a isso? O pessoal tá silêncio. Pode falar? Ninguém tem, né? Se eu chegar lá na frente e começar a perguntar e a galera não me responder... É tudo muito técnico, né? Se não acertar, não vai ganhar um brinde. Galera, então vamos lá. Qual o papel do condensador no sistema de refrigeração? Vamos lá, quem me responde isso aí? Esse é o primeiro que pode pular. Vai lá. Qual é o papel do condensador
Vai lá. Qual o papel do condensador no meu sistema de refrigeração? Fazer a condensação. O que mais? Só isso? Opa, boa, boa. Rejeitar o calor, rejeitar o calor. Condensar, mas assim, a principal funcionalidade do condensador é retirar o calor que eu absorvi no meu ambiente interno através do meu evaporador, tá? O meu dispositivo de expansão, galera, quem é? O que o meu dispositivo de expansão está inserido no meu sistema de refrigeração? Qual é a função dele? Restrição. Tá, e aí, quando eu restringo a passagem do meu fluido refrigerante, eu tenho o quê? Baixa pressão. Não é Exato, não é exatamente aonde eu tenho a divisão do meu lado de alta pressão com o meu lado de baixa pressão. Não é exatamente aqui, ó, tá pontilhado aqui, ó, onde está marcado aqui, ó, meu lado de baixa aqui e o meu lado de alta. Então, o meu dispositivo de expansão, ele é responsável por baixar a pressão do meu fluido refrigerante. Eu tenho na minha saída do meu condensador alta pressão, alta temperatura. Ah, uma coisa interessante. Eu tenho aqui meu compressor. Qual é o papel do meu compressor do meu sistema de refrigeração, gente? Comprimir, né? Fala aí, comprimir fluido refrigerante. Não, não é, gente. Não é só comprimir fluido refrigerante, não. Qual é o papel do meu compressor no meu sistema de refrigeração? Ah, vocês sabiam tudo. Como que é? Não, expandir não, ué. Você já expandiu aqui já chegou tudo vapor. Tu não está expandindo aqui, não. Vai, fala. Não tem vergonha não, que é papo não. Esquece as câmeras. Ah, pode falar. Não, se deu um branco, mas ele sabe que eu sobreaquecer o fluido ali, né, para ele poder chegar... Com a temperatura mais alta no condensador e facilitar a troca no condensador. Pô, exatamente. Então, assim, o papel do compressor não é simplesmente comprimir o fluido refrigerante. É aumentar a temperatura. Pressão e temperatura andam junto. Para eu poder facilitar a minha troca aqui no meu condensador, porque muitas das vezes eu estou com o meu condensador temperatura externa ali fora. É o ar que refrigera esse cara. Então eu tenho a temperatura lá, sei lá, 30 graus, 25 graus. Hoje está frio, 22 graus. Então, assim, eu preciso realmente elevar para eu poder ter uma troca térmica satisfatória aqui, para eu aí sim condensar todo o meu fluido refrigerante. E uma pergunta, gente, quando eu condenso meu fluido refrigerante, como que eu entro aqui na minha válvula de expansão? Gasoso, líquido, gente. Levanta a mão aí quem tá falando, quem pensa que é líquido. Ah. Tá, e quem falou que para mim que é gasoso, que chega na válvula de expansão? Te dá-lhe um soco nessa tua lata. Galera, o que acontece? Na minha válvula, no meu dispositivo de expansão, eu preciso chegar com o meu fluido refrigerante 100% líquido. A mágica da refrigeração acontece quando eu tenho o meu fluido evaporando. Se eu já entro no vapor, o que eu vou evaporar? Não vai evaporar nada. Então eu não vou ter troca térmica e não vai acontecer a refrigeração. Se você pegar, eu estava assistindo um vídeo do professor Wagner, do Serai, se você pegar uma botija de fluido refrigerante R22 e colocar, por exemplo, um capilarzinho na saída da minha botija, e eu colocar a botija de barriga para cima, né, virado, sem ser de cabeça para baixo, e eu abrir, o que vai acontecer ali com o meu capilar? Eu vou estar saindo com fluido refrigerante na forma de vapor. O que acontece com o meu capilar? Nada, não. Se você fizer esse teste na tua oficina, pode realizar esse teste que você vai ver que não vai acontecer nada. Aí agora tu pega a DAC, vira de cabeça para baixo, coloca líquido e você vê o que vai acontecer lá na serpentina. Não vai, a temperatura externa ali já vai congelar ali. Exatamente. Então, o meu dispositivo de expansão é exatamente isso. Ele vai fazer esse papel de restringir a pressão, né, de alta que eu estou ali, a saída do meu condensador para o meu dispositivo de expansão, mas eu preciso chegar a 100% líquido. Até um fato muito importante ali do meu condensador é a gente ter umas informações de ele não estar trabalhando enclausurado, de não estar trabalhando no condensador sujo, a gente medir o subresfriamento, e eu vou explicar o porquê isso para vocês, porque justamente para eu garantir que no meu dispositivo de expansão eu estou chegando com 100% de líquido. Porque se eu chegar com 70% de líquido e 30%, por exemplo, de vapor, eu vou ter uma perda de rendimento, de eficiência no meu sistema de 30%. Entendeu? Então, assim, é muito importante. Ah, minha máquina não está rendendo. Por que você pega a VAP e limpa lá a serpentina do teu condensador, de repente tua máquina começa a gelar, ela começa a render? Justamente por isso, tá, gente? Então, assim,
Aqui a gente já bateu esse papo de ciclo básico, porque assim, é muito importante para nós técnicos saber que eu tenho um compressor comprimindo a um fluido refrigerante. Aqui na descarga eu tenho alta pressão e alta temperatura. E aí na minha entrada do meu condensador eu vou começar com o meu processo de condensação. Todo esse calor absorvido aqui no meu evaporador vai ser rejeitado no meu condensador. Uma pergunta, galera. Aqui no meu condensador, eu rejeito que tipo de calor? Galera, sabia tudo. Não estou nem falando de calor latente, calor sensível, não. Mas vou dar uma dica. Que calor... Opa! Exatamente. Do compressor. O que acontece? O meu condensador, se você reparar no meu sistema de refrigeração, ele tem uma área maior do que o meu evaporador. Por quê? Eu preciso rejeitar aqui o calor absorvido no ambiente, a carga térmica do ambiente, mais o calor do meu superaquecimento, que eu vou absorver aqui, mais o calor do processo de compressão. Tudo isso aqui eu tenho que rejeitar aqui no meu condensador. Então, por isso que o meu condensador, se eu for medir tamanho de área da serpentina, ela, às vezes, costuma ser até o dobro do que eu tenho aqui no meu evaporador. Tá, pessoal? Então, isso é muito importante. Então, voltando aqui, eu tenho uma descarga, alta pressão, alta temperatura, tá? O fluido aqui está na forma de vapor. Beleza. Entrei no meu condensador, começa o meu processo de condensação, tal. Saí do meu condensador. Aqui eu tenho... Qual é o estado do meu fluido refrigerante na saída do meu condensador? Líquido. Tá, alta pressão, baixa pressão? Alta pressão, perfeito. Entrou no meu dispositivo de expansão, 100% líquido, alta pressão. Na saída do meu dispositivo de expansão, eu tenho o quê? Líquido embaixo. Quem falou líquido embaixo? Boa. Eu tenho aqui exatamente isso. E aqui eu tenho um fenômeno chamado de flash gas, mas eu não vou entrar muito no mérito, não, mas eu perco mais ou menos aí de 5 a 10% do meu fluido refrigerante, ele evapora aqui. Então, realmente, aqui eu vou ter uma mistura, mas predominantemente eu tenho líquido na minha saída da minha válvula de expansão. Entrando no meu evaporador, eu não tenho que ter a evaporação, então eu tenho que entrar líquido no meu evaporador. Então não adianta, eu tenho que ter líquido entrando aqui no meu evaporador. E aí, é líquido, líquido. E aí, conforme eu estiver absorvendo esse calor aqui do meu ambiente, tá, gente? Quando eu estiver absorvendo, aí vai acontecendo o processo de evaporação, né? De troca de temperatura. O meu evaporador ele vai começar a absorver a carga térmica do meu ambiente, aqui ele está instalado. Então, resumindo, sistema de refrigeração nada mais é do que transporte de energia. Eu estou transportando uma energia, aqui energia eu não consigo destruir energia. Eu vou transportar a energia do meu ambiente que eu quero climatizar para um ambiente externo que não vai ser prejudicial. Eu vou jogar minha energia, o calor aqui do ambiente absorvido pelo meu ambiente interno para o meu ambiente externo. E o cara que faz isso é meu fluido refrigerante, é o meu agente de transporte. Ele absorve aqui no meu evaporador e aqui ele vai jogar para fora, ele vai expulsar esse calor. Tá, gente? Alguma dúvida? Vou seguir, hein? Olha lá, não foi? Dá um toquinho para mim, por favor. Só pular. Aqui. Rapidinho, galera. Eu acho que desconectou, porque ele mudou aqui. Foi. Então, galera, o que é superaquecimento e subresfriamento, né? O tanto que a gente fala aí, nesses dois termos, a galera. Esse assunto é novo para vocês? Já é batido? Queria ouvir um pouquinho de vocês aí. Bora, galera. O pessoal tá muito tímido, tá de novo. A galera tá tímida. Esse assunto aí, que é superaquecimento e subresfriamento. É a primeira vez? Ah, Magno, pode falar, é a primeira vez que eu escuto falar. Não, Magno, ó, eu sei fazer, eu vim aqui para poder pegar mais uma teoria, mais uma prática. O que vocês me dizem sobre esse assunto de superaquecimento e subresfriamento? Você. Fundamental, fundamental. Mais alguém, gente? Primordial, né? Beleza. Galera, pode soltar que aqui, já te falei, é um bate-papo.
Antes da gente entrar em superaquecimento e subresfriamento, a gente tem que conversar sobre temperatura de saturação. Alguém sabe o que é a temperatura de saturação? A galera estava sabendo tudo, gente. Eu só tô de olho aqui na galera. Alguém sabe o que é a temperatura de saturação? E aí, Thay? Boa, garoto. Boa. Temperatura de mudança do estado físico. Tá aqui, ó. Temperatura que uma substância muda de fase. Mas aí você sabe de me dizer se ela está mudando de vapor para líquido, de líquido para vapor, só eu te falando que é a temperatura de mudança de fase? É pressão. É pressão. Sim, não, aí tem a relação de pressão. Mas se eu falar para você somente que é a temperatura de saturação de um fluido, beleza, ele atingiu a temperatura de saturação, mas tudo bem, ele está saturado o quê? De líquido para gasoso, de gasoso para líquido. Eu preciso apelidar. O que a gente fez na refrigeração é apelidar para poder até mesmo facilitar a compreensão, para eu saber, não, olha só, eu estou com a minha temperatura de condensação. Quando eu falo temperatura de condensação, na mesma hora você leva para a cabeça, por quê? Se eu estou condensando, eu estou passando de vapor para líquido. Beleza, e se eu tenho minha temperatura de evaporação? Eu estou evaporando, eu estou passando de líquido para... Então, beleza. Então, o apelido que eu dou justamente para a temperatura de saturação é a temperatura de condensação, que eu tenho aqui meu vapor passando para líquido, e eu tenho minha temperatura de evaporação, que é quando o meu líquido passa para vapor. E o que o meu coleguinha ali falou, a temperatura de saturação varia de acordo com a pressão, é correto. Qual a temperatura de ebulição, né? Qual a temperatura que a água ferve, galera? A galera tá esperta aí. 100 graus, a temperatura, a água vai ferver a 1 atm, né? Ao nível do mar. Todo mundo é casado, tem mulher. Todo mundo fazendo água fervendo, o pessoal sabe, né? Mas vamos supor que o cara tá lá em La Paz, né? Ou lá no Everest. Lá no Everest a pressão atmosférica é maior ou é menor, galera? Menor, cara, a galera, tô gostando de ver, a galera tá afiada, já. Todo mundo já esteve lá no Everest, lá em La Paz. Realmente, galera, a pressão atmosférica lá é menor. E com a pressão atmosférica sendo menor, galera, o que vai acontecer? O ponto de ebulição da água vai ser a 100 graus, vamos botar 120 graus ou 80 graus? 80 graus, né? Porra, não preciso falar mais nada. Posso até ir embora já. Então, já vou pular essa parte aí, a galera já entendeu, tá? O que é a temperatura de saturação, o que é a temperatura de condensação e temperatura de evaporação. Agora a gente vai começar a falar de superaquecimento. Vamos lá. Galera, o que a palavra superaquecimento te relembra? O que você, quando escuta falar essa palavra, superaquecimento, te traz assim, como memória? Ganho de calor maior. Temperatura elevada além do normal. Caraca, essa galera aqui, meu Deus do céu. Temperatura acima do normal. Então isso aqui vamos botar, se eu pegasse isso aqui, bonitinho, que nem a gente vê na literatura, não. Temperatura é no final, isso tudo aqui, tudo que está escrito aqui é isso aqui. Temperatura acima do normal. Mas lá no manual, né, nas palestras do Marcos Eusébio, que é um cara culto, aí ele vai colocar lá, é o aquecimento adicionado ao gás saturado para garantir que não exista líquido indo para o compressor, uma vez que o líquido não é compressível. Se eu retornar líquido para o compressor, o que acontece, galera? Dá ruim, né? Dá ruim, né? Lá na máquina a gente vê muito isso, né, Pablo? O compressor bebendo líquido, né? A gente vê bastante retorno de líquido. A gente tem uns compressor lá que fica com sede. Ele bebe aquele líquido lá. Né, Thay? A gente sabe muito bem que é isso. E você repare que lá na nomenclatura, né, eu tenho aqui, ó, aquecimento adicional do gás. Se eu estou falando que é o aquecimento adicional do gás, aonde vai acontecer o meu superaquecimento? Deu para entender isso, galera? Que se eu estou falando do gás, aonde que eu tenho, né, qual o dispositivo do meu sistema de refrigeração, que na saída dele eu vou ter o meu fluido refrigerante na forma de gás. Aonde? Evaporador. Então, eu já sei que meu superaquecimento acontece no meu evaporador.
Show de bola. E o que seria o subresfriamento? No evaporador? Não. A gente vai bater um papo sobre isso, mas o que a gente costuma ter é no compressor, a gente tem um reservatório para poder justamente, se o superaquecimento estiver muito baixo, ele absorver esse volume de líquido que está retornando, antes de ele entrar na sucção do teu compressor. Tá? Você tem, se você pegar um compressor ali, depois a gente, olha, aqui na Grazi tem vários, o que você vê do lado ali do compressor é um reservatório, é um acumulador de líquido, tá? Justamente para aquele líquido que o superaquecimento deu baixo por qualquer motivo, ele vai absorver, mas ele tem uma capacidade. E aí, em sistemas de maior capacidade, o que você encontra é um acumulador mesmo. Por exemplo, quem trabalha com câmara frigorífica aí de baixa, por exemplo, de congelados, você vê lá um acumulador. Por que você tem um acumulador? Primeiro que câmara frigorífica, quando você para, você não desliga o compressor, de certa forma. Você não desliga. Você desliga, o seu controlador, ele fecha uma válvula de líquido, e essa válvula de líquido, ele faz um procedimento que a gente chama de pump down. Pump down, mas é do inglês, né, pessoal? Gosta de botar tudo em inglês, né? É bonito. Pump down. O que é pump down? Parada por bomba, é bomba de parada. Nada mais é do que recolher. Recolher o teu fluido refrigerante para dentro do teu acumulador. Então, por isso que eu preciso ter um acumulador. Todo o teu fluido refrigerante é recolhido e quando a temperatura volta novamente, né, você sobe, a carga térmica aumenta dentro da tua câmara frigorífica, o teu controlador ele vai abrir a tua válvula e com a abertura da válvula a tua pressão vai subir e, consequentemente, o teu sistema vai rodar novamente, né, ele vai funcionar. Então, o subresfriamento, galera, basicamente é o contrário do superaquecimento. É a temperatura abaixo do normal. Então, vamos lá. Resfriamento adicional, olha aqui. Do que agora? Do líquido saturado para garantir que não existe vapor indo para a válvula de expansão. Então, galera, só de eu falar esse papo que eu conversei com vocês sabem que o meu subresfriamento ele está ligado diretamente à quantidade de líquido que está indo para a minha válvula de expansão. Então, esse cara aqui vai ser responsável por quê no meu sistema? Qual é a função dele, assim, primordial no meu sistema? Boa. Justamente, se eu estou garantindo 100% de líquido na minha válvula de expansão, esse cara aqui está me garantindo um rendimento satisfatório do meu equipamento. Porque se eu não tiver, vamos supor que eu estou com o meu subresfriamento baixo, e eu estou entrando com pouco líquido, vamos botar 70-30, tá? A proporção na minha válvula de expansão. Eu não falei que eu estou perdendo 30% de rendimento? Então, essa informação do meu subresfriamento é muito importante para eu saber se o que está acontecendo com o meu sistema, por que eu não estou rendendo, por que o meu sistema não está conseguindo atingir a temperatura que nós ajustamos. E o superaquecimento, qual é a função dele, galera? Do superaquecimento agora. Qual a função do meu superaquecimento no meu sistema de refrigeração? Ah, não, você, bora, fala. Você mantém normal a pressão de gás do Calma. Você faz superaquecimento para sair da entrada do compressor. Sim. O que mais você está querendo saber? Qual a função do superaquecimento? Não aonde você realiza a medição. Isso aí. Somente isso, gente? Só não garantir que retorne líquido do compressor? Só? Sim. Mais alguma coisa? O que Tá. O teu compressor, o que refrigera o teu compressor? O que refrigera um compressor no sistema de refrigeração? Se eu tiver um superaquecimento alto, eu estou retornando com uma temperatura do meu fluido refrigerante alta, eu vou refrigerar meu compressor? Não. E quando eu não refrigero meu compressor, o que acontece? Aí eu vou ter aumento da minha temperatura de descarga, eu vou ter um aumento da minha pressão de descarga, eu vou ter uma carbonização do meu óleo. Meu óleo, ele trabalha em média aí de 110 a 120 graus, ele já vai começar o processo de carbonização. As moléculas ali do óleo lubrificante, já vai acontecer uma quebra nessas moléculas. E o que vai acontecer? Eu vou ter
uma lubrificação deficiente no meu compressor. Ele vai perder a viscosidade do óleo. O que isso vai acontecer? Atrito. E em menos de 1 minuto o teu compressor está travado. Pode jogar fora. Vai virar peso de papel. Então esse cara aqui, ele é responsável por garantir o correto retorno do meu fluido refrigerante para o meu compressor. Agora pronto, o Magno tá doido. Ó, agora a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. A galera já conhece, sabe o que é isso aqui? Diagrama de pH, diagrama de Mollier, Richard Mollier. A galera ficou até séria agora. Pegou pesado, né? Mas eu não vou entrar muito dentro em relação a diagrama de pH, não. Mas isso é muito importante a gente conhecer, pelo menos, aonde está localizado dentro do diagrama de pH os meus dispositivos, né? Os meus, vamos chamar assim, acessórios do meu sistema de refrigeração. Então, o diagrama de pH, basicamente, vai ser uma relação entre pressão e entalpia. Eu não vou entrar nem no que é entalpia, que se eu falei que diagrama de pH já a galera torceu o bico. Se a gente começar a falar de entalpia, entropia, aí a gente senta... É isso aí, faz assim mesmo. A gente senta e chora. Compra um frango na praia, bate aquele papo com a Coca-Cola e começa a chorar todo mundo. Mas o que é importante vocês entenderem da onde que vem o meu subresfriamento e o meu superaquecimento. Vamos lá, eu tenho o meu compressor, tá? Aqui eu tenho o meu diagrama de pH, tá? Eu tenho aqui, ó, pressão, eu tenho aqui minha entalpia, que basicamente é minha energia, tá, galera? Pressão, energia. Aqui eu tenho pressão esse Dzinho aqui, ó, é pressão de descarga, e esse P com S aqui, o PS, é pressão de sucção. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O meu sistema de refrigeração, ele tem quantos tubos? Assim, não vou dizer tubos, né? Mas quantos nomes as minhas linhas aqui do meu sistema de refrigeração eu tenho? Quantos? Aqui, por exemplo, aqui na saída do meu compressor, qual é o nome dessa linha aqui? Me ajuda, jogador. Me ajuda, hein? A saída do compressor eu tenho a descarga, correto? Beleza. Tem muita gente que gosta de chamar isso aqui de quê? Alta. Linha de alta. Eu não gosto de chamar isso aqui de linha de alta, por quê? Aqui eu tenho alta pressão e alta temperatura, correto? E aqui eu tenho o quê? Aqui, ó. Linha de líquido. Mas tudo bem. Mas não é alta também? E aí quando eu falar, Taiguara, só da linha pressão na tubulação da linha de alta. Aí ele vai falar, Magno, tá bom. É na descarga do compressor ou é na linha de líquido? Então vamos começar a chamar, botar o nome, né, corretamente vamos botar assim, nas minhas linhas, né? Então aqui eu tenho a descarga do meu compressor, aqui eu tenho a minha linha de líquido, e aqui embaixo eu tenho o quê? Até a minha entrada do meu compressor? Então eu tenho a minha linha de sucção. Retorno, sucção, tudo bem. Então, na saída da minha válvula de expansão até a minha entrada... Quem falou baixo aqui que eu vou dar-lhe a costa? Até a minha... Não, mas assim, a gente está descontraindo até para a galera interagir, gente. Não vou bater ninguém, não. Mas assim, justamente porque quando você vai fazer um relatório técnico, quando você vai fazer algo, ou então que você vai mandar para o seu fabricante, né? Poxa, deu um problema no meu compressor. E aí, quando você não escreve de forma, vamos botar assim, da literatura técnica, o cara às vezes fala assim, cara, pô, esse cara aí não sabe nem o que está falando. Pô, entendeu? Manda outro lá que esse aí fez besteira. Então, é importante justamente a gente recapitular. Eu tenho minha linha de descarga, eu tenho minha linha de líquido e eu tenho minha linha de sucção. E aqui... Então vamos lá. Sem problema, irmão, sem problema. Então vamos lá. Seguindo, eu tenho aqui a descarga do meu compressor. A descarga do meu compressor, como vocês falaram, eu tenho alta pressão e alta temperatura. E aqui eu tenho a entrada do meu, o quê? Condensador, correto? Tá. Aqui no meu diagrama de pH, eu só vou passar uma coisa rapidamente para vocês. Posso? Vocês começarem a
vocês começarem a me xingar, vamos abrir um diagrama de pH decente? Deixa eu ver aqui. Eu vou passar rapidinho isso aqui para vocês. Obrigado. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu aprendi assim, né? Eu aprendi assim, né? Eu não vou entrar muito no mérito, não, mas até para vocês entenderem o que a gente vai conversar agora sobre diagrama de pH, é o seguinte: tudo que eu tenho à direita do meu dedão, aqui eu tenho um dedão, tá vendo aqui, ó? Tem um dedão. No meu dedão é exatamente que eu tenho o meu ponto de saturação, tá? A gente vai falar isso aqui agora. O que eu tenho à direita do meu dedão, alguém sabe dizer o que eu tenho à direita do meu dedão? À direita do... à direita do meu dedão aqui, eu tenho vapor superaquecido, tá? Aqui à esquerda eu tenho líquido subresfriado, tá? E no meio aqui do meu dedão, aqui, ó, no meio do meu dedão, eu tenho uma mistura. Eu tenho uma mistura aqui, líquido e vapor, tá? Aqui eu tenho a temperatura, aqui, ó, a linha de temperatura. Galera, isso aqui eu não quero que vocês aprendam o diagrama de pH hoje não, tá? Mas eu só quero bater um papo, porque quando eu começar a falar, vocês vão entender exatamente aonde a gente está e qual o estado do meu fluido refrigerante naquela posição. Então aqui, ó, eu tenho o que a gente chama de volume específico, tá? Eu tenho a minha linha de temperatura, que aqui ele marca a temperatura que eu tenho. Eu tenho aqui a pressão, que é a minha coluna aqui, ó, da esquerda de pressão. Eu tenho aqui a entalpia, tá vendo aqui, ó, marcada? Então, por que aqui não está muito legível? 80, 100, aqui indo embora, entalpia. Eu tenho a minha linha de título, é o que basicamente na minha linha de título, ela está me dizendo qual é a porcentagem que eu tenho aqui dentro do meu dedão de vapor e líquido. Quanto mais próximo aqui do meu ponto de saturação, que eu tenho aqui, saturação de... Gente, viu? Até me foge. Eu tenho líquido aqui saturado e aqui eu tenho vapor saturado. Então aqui eu tenho vapor saturado e aqui eu tenho líquido saturado. Quanto mais próximo dessa linha, eu tenho maior quantidade de líquido e quanto mais próximo dessa linha, eu tenho maior quantidade de vapor. Então vamos supor, galera, eu tenho aqui meu ponto aqui no meio. Eu estando aqui no meio, o que eu tenho? Se eu tenho na esquerda aqui, a quantidade, mais para a esquerda eu tenho líquido, mais para a direita eu tenho vapor. Se eu estou no meio, eu tenho uma mistura, vamos botar, se eu estou exatamente no meio, eu tenho 50% de vapor e 50% de líquido. Tá? Então, essas informações, cada fluido refrigerante, ele vai ter o seu diagrama de pH, e aí, através do diagrama de pH, a gente consegue fazer esses ajustes, ver copy do rendimento do sistema, enfim. Aí é aula para o Rafael Ferreira, Marcos Eusébio, que aí até eu saio fora. Isso aqui é job nele, meu parceiro, que aí isso aí é coisa de cavalo grande. Eu ainda tô... ele até tatuou, né? O dele tá meio torto aquilo ali, mas tá bom, tá valendo. Tá aquela torta dele lá, mas tá valendo. Entendeu? Então, o que acontece? Aqui na descarga do meu compressor, eu tenho aqui a entrada do meu condensador. Do ponto D ao ponto E, tá vendo aqui, ó, o meu dedão? Tá vendo por que eu conversei com vocês do meu dedão? Olha o meu dedão aqui dentro. O que eu tenho aqui à direita aqui que eu conversei com vocês? Vapor, superar, beleza. Então, do meu D ao meu E, eu já entrei aqui no meu condensador, tá, gente? Eu já entrei aqui no meu condensador. Do meu D ao do meu E, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou baixando a temperatura do meu fluido refrigerante. Aí aqui a gente entra naquela... O pessoal gosta muito de falar, né? Calor sensível, calor latente, né? Galera, sabe o que é calor sensível e calor latente? O que é calor sensível, galera? Sensível quando você tem variação de temperatura na fase. Exato. E calor latente? Quando você troca de
Toma aqui, já pode falar no meu lugar. Eu já posso ir embora. Já posso ir embora. Exatamente. Exatamente, galera. Calor sensível é quando eu tenho a mudança de temperatura em o mesmo estado. E calor latente, eu tenho a mudança... Repete aí o que eu gostei que você falou. Variação tem mudança de estado sem variar a temperatura. Uhum. Abaixo de 0, acima de 100 é uma TM. Beleza, cara, sensacional. Vou dar um brinde para ele, né? O cara tá respondendo tudo, né? Então, ó, daqui, ó, do ponto D ao ponto E, eu estou justamente baixando a minha temperatura, eu tenho somente vapor. Quando eu começo a entrar da zona E até a zona A, o que eu tenho aqui, galera? Mistura. Quando... Calma, calma. Tá acelerando, calma. Eu falei que essa linha aqui, ó, essa era o ponto de saturação, né, de vapor, correto? E aqui de líquido. Se eu estou com o meu ponto E mais próximo dessa minha linha aqui, o que eu tenho aqui predominantemente? Vapor. Só que aí eu já comecei o meu processo de condensação. Então, conforme eu vou andando aqui, conforme essa linha vai andando, eu vou tendo uma relação de maior quantidade de e menor quantidade de... Beleza. Então, do ponto E ao ponto A, eu tenho exatamente isso. O meu fluido refrigerante está mudando de estado. Ele está passando de vapor para líquido. E exatamente no ponto A, aqui, quando termina aqui no meu ponto de líquido saturado, o que é líquido saturado? O líquido está de saco cheio, está saturado. Quer dizer que todas as moléculas do meu fluido refrigerante passaram para o estado de líquido. Mas por que eu ainda estou perdendo temperatura aqui, gente? O que está acontecendo nesse trecho de A a A1? Falando que ele cara veio preparado. Ele estudou com o Rafael Ferreira, ele estudou. Aqui, galera, é por isso que a teoria é chato, mas eu tenho que entender da onde que vem meu subresfriamento e o meu superaquecimento. O meu fluido refrigerante, depois que ele passa 100% líquido, a gente continua ainda tirando calor do meu fluido refrigerante. E quando eu começo a tirar calor do meu fluido refrigerante, aí depois dele estar 100% líquido, eu não estou subresfriando ele? Então, o meu subresfriamento vai ser o quê? O quanto eu vou subresfriar esse meu fluido refrigerante. Do meu ponto A ao meu ponto A1. Esse é o meu subresfriamento. Acabou. Aqui eu tenho a queda de pressão. Qual é o dispositivo que é responsável pela queda de pressão no meu sistema de refrigeração? Válvula expansora. A válvula está aqui, ó. A válvula está aqui. Tá vendo que eu tenho a pressão de descarga aqui e a pressão de sucção embaixo? Aqui, ó, o meu desenho aqui da minha válvula aqui, ó, bem didático. Então, a minha válvula de expansão, ela está exatamente aqui. Exatamente aqui. E aí, galera, quando eu pegar esse líquido entrando no meu evaporador, que a gente já conversou que o meu fluido refrigerante, ele entra... Vamos botar 100% líquido no meu evaporador. E dentro do meu evaporador, ele começa a quê? Absorver calor. E quando eu absorvo o calor, o meu líquido ele vai começar a passar vai ter uma mudança de fase, de estado. Ele vai passar de quê? Para quê? De líquido para vapor. Beleza. Então aqui, ó, se você pegar da linha B à linha C, eu estou tendo a mudança do meu estado do meu fluido refrigerante de líquido, tá vendo aqui, ó, para todo azulzinho, que é o quê? Vapor em baixa pressão. Passou do meu dispositivo, baixa pressão, ele está aqui, ó. Aqui no finalzinho, aqui no C, eu tenho 100% de vapor. E aí, quando eu tenho 100% de vapor, o que acontece? Eu já não tenho mais a absorção, né, do calor. Qual o calor que eu estou falando aqui, gente? Sensível ou latente? Mudança de fase? Latente. E aqui eu vou começar a ter o meu aqui eu vou ter meu superaquecimento, que a gente bateu que era no evaporador. O que vai acontecer com o meu fluido refrigerante? Ele vai continuar ganhando calor aqui, absorvendo calor.
E o que vai acontecer? Ele não vai superaquecer? Essa medição que eu tenho aqui, do ponto C ao ponto C1, é o meu superaquecimento. Mas, Magno, eu não tenho dois tipos de superaquecimento. Quais os tipos de superaquecimento que eu tenho? Útil e total. Ou estático, né? Aqui no meu evaporador. Então, se eu faço a medição do meu superaquecimento aqui, na saída do meu evaporador, eu tenho superaquecimento total, não. Útil. E na entrada do meu compressor, aqui na sucção, a 15 centímetros da válvula de trabalho, né, na válvula de serviço, eu tenho meu superaquecimento total. Então, para que serve o meu superaquecimento? Aqui eu estou botando um evaporador, tá, galera? Eu tenho um ponto X aqui. O que quer dizer esse meu ponto X? Pode falar. Fala, tá certo? Esse meu ponto X está dizendo que a última molécula do meu fluido refrigerante, ela mudou de estado. Ela passou de... Não, de líquido para vapor. Beleza. E daqui em diante, eu começo a contar o quê? O meu superaquecimento. Beleza. Agora eu te pergunto, se eu pego esse X aqui e jogo ele para cá, tá? Para o meio do meu evaporador, qual é o estado do meu superaquecimento? Eu estou com superaquecimento alto ou superaquecimento baixo? Alto. E o que isso me influencia no meu sistema de refrigeração? Eu passar esse X para cá. Eu vou ter baixo rendimento do meu sistema, eu vou ter um retorno de uma temperatura de sucção maior, não refrigerando o meu compressor, e aí é aquelas lenhas, tudo que a gente estava conversando. E se eu tenho esse X aqui, meu superaquecimento, ele está o quê? Alto ou baixo? Baixo. Meu superaquecimento baixo, o que causa no meu compressor, no meu sistema de refrigeração? Calço hidráulico, retorno de líquido, golpe de líquido no compressor, que o compressor não é feito para comprimir líquido. Então, eu assisti uma palestra lá do professor do Serai, o Wagner, e ele fez uma associação aqui do meu evaporador, eu achei muito interessante, com o sistema de caixa d'água. Basicamente, o sistema de refrigeração é muito similar ao sistema realmente de caixa d'água. Como que vai funcionar? Aqui eu tenho uma válvula, o quê? De expansão termostática. Beleza. Eu podia ter uma válvula também eletrônica, eu podia ter um pistão. Tudo isso é um elemento de expansão. Capilar, válvula de expansão eletrônica, válvula de expansão termostática. Tudo isso é o quê, pessoal? Dispositivo de expansão. Então, o que acontece? Imagina que aqui um sistema é uma caixa d'água. Eu tenho meus consumidores aqui, eu tenho uma alta demanda de água. O que vai acontecer quando eu tenho uma alta demanda de água? O meu sensor ele vai entender que eu estou precisando de mais água no meu sistema. Ele vai fazer o quê? Ele vai abrir mais a minha válvula de expansão termostática, permitindo que uma maior quantidade de fluido refrigerante inunde meu evaporador, e com isso eu tenho uma maior troca térmica no meu sistema. E aí, pô, beleza. Sua esposa terminou de tomar banho, teu filho terminou de tomar banho, eu não tenho mais essa necessidade de tanto volume de... Estou falando de água, mas a gente vai falar de refrigeração agora. E aí o que acontece? Os consumidores fecharam aqui. Se eu continuar com a minha válvula aberta, o que acontece? O que acontece se eu continuar com a minha válvula de expansão aberta, mandando líquido para o meu evaporador com uma carga térmica baixa? Eu não vou ter um superaquecimento baixo, eu não vou ter um retorno de líquido para o meu sistema, e o meu sensor, o que ele vai fazer? Ele vai fechar a minha válvula de expansão termostática, garantindo que meu superaquecimento fique aqui na regulagem que o fabricante determinou. Então, o meu sistema de refrigeração, ele trabalha da seguinte forma: a minha válvula de expansão termostática, ela tem um sensor de temperatura, um bulbo aqui. Na maioria das vezes, o mesmo fluido refrigerante que está no meu sistema de refrigeração, eu tenho nesse bulbo.
E aí, conforme ele for sentir a temperatura da minha linha de retorno, né, da minha linha de sucção, ele vai dizer para a minha válvula, abre mais ou fecha mais, garantindo que meu superaquecimento fique no ajuste do fabricante, que é mais ou menos de 3 a 7K, dependendo do fabricante. Uma pergunta, válvula de expansão termostática, se mexe? Se mexe em ajuste de fábrica de válvula de expansão termostática? Você mexe no ajuste? Ah. Sim, o orifício você tá mudando, é porque assim, o fabricante, para poder fazer, para ser comercial, o mesmo corpo da tua válvula de expansão, ela serve para diversas capacidades do meu evaporador. E aí eu tenho um orifício 0, 1, 2, 3, 4, 5, para ter uma capacidade do meu evaporador, para atender a capacidade do meu evaporador. O que eu estou falando é o seguinte, muito técnico acha que em válvula de expansão, ajustado pelo fabricante, a gente não mexe. Eu também concordo, a gente não mexe. A gente ajusta. Mexer é quando você não sabe o que você está fazendo. Aí você mexe. E aí quando mexe, a possibilidade de dar M é muito grande. Se você sabe o que você está fazendo, você ajusta a válvula de expansão. Porque ela vem com ajuste que 99% ela vai atender o teu sistema, mas naquele 1% não. E aí você vai deixar a válvula sem o ajuste correto? Não. Então, para você ajustar a válvula de expansão, a gente vai precisar justamente desses conceitos que eu estou falando, de superaquecimento, de subresfriamento, para você poder fazer o ajuste da válvula de expansão. Alguma pergunta? A galera está com dúvida, alguma coisa? Ou eu posso seguir? Pode? Você só riu, risadinha só ri aqui. O risadinha só ri aqui. Então eu vou seguir, Quais os valores de superaquecimento e subresfriamento que a gente utiliza em sistema de refrigeração, sendo ele split, comercial, chile, fan coil, self, fan collet, qualquer coisa assim do gênero? Quais os tipos de valores? Tem gente que vai falar para você assim, é de 3 a 7, é de 5 a 10, é de 15. Cara, quem pode dizer isso é o fabricante do equipamento. Não é o cara que vai falar assim, por experiência eu coloco... Cara, esquece. É o fabricante do equipamento. Então aqui, eu peguei aqui o manual da Carre de split. Para quem acha que superaquecimento não é split, você não faz superaquecimento. Eu peguei o manual da Carre. A manual da Carre diz aqui, considerar a faixa de 5 a 7 graus, né, K, de diferença de superaquecimento. Então, aonde que eu vou pegar? É no manual do fabricante. Eu não vou inventar. É de 7 a 10, de 15 a 20, 20 a 30. Cara, esquece isso. Pega o manual. Magno, mas eu peguei o manual do fabricante e o manual do fabricante não diz qual é o superaquecimento que eu tenho que trabalhar no meu sistema. Aonde que eu vou pegar essa informação? Eu vou pegar no fabricante do compressor. Porque o fabricante do compressor... aqui eu vou dar um exemplo de cálculo, isso aqui é interessante. Por que a gente bate em relação ao manômetro? Agora a gente vai entrar a diferença do manômetro analógico do manômetro digital. Olha só, galera, para eu fazer o cálculo de superaquecimento, eu não falei para vocês que eu tenho que pegar a pressão de sucção do meu sistema. Aqui eu estou simulando uma pressão de sucção de 75 PSI. Eu utilizo a pressão? Eu tenho que converter essa pressão em... Bora, galera, eu tenho que converter a pressão em... Não, eu tenho aqui uma pressão de sucção de 75 PSI. Para eu fazer o cálculo do meu superaquecimento, tá aqui a cola, gente. Superaquecimento, diferença da temperatura de sucção e da temperatura de evaporação. Se eu tô com aonde que eu pego a temperatura de evaporação, gente? No manômetro, beleza? Não é pressão de sucção? Só que eu tenho a pressão. Como que eu converto? Não é a tabela? Eu tenho uma relação pressão versus temperatura. Eu tenho lá o aplicativo da Danfoss,
que faz, né, lá direto, eu tenho a réguazinha que a gente ganha em treinamento. Então, vamos lá. Isso tudo para a gente fazer através de um manifold analógico. Então, eu vou pegar a pressão de sucção, eu vou converter na minha tabela. Então, na minha tabela, 75 PSI, o fluido aqui é R22. Eu tenho uma temperatura de evaporação de 7 graus. Eu instalei o meu sensor lá a 15 centímetros lá da sucção do meu compressor, para ele fazer a medição da minha temperatura. E ele leu uma temperatura na minha tubulação de sucção de 13 graus. E aí, o que eu faço? Eu vou fazer somente uma continha de subtração. 13 menos 7 dá 6. 6 Kelvin, né? 6K. Ele está dentro do que o fabricante está dizendo aqui? Tá, não tá? Eu não estava falando de 5 a 7? Eu não estou com 6? Então, meu superaquecimento está correto, não está? Só que o sistema de refrigeração é um sistema dinâmico. Ele não é estático. Eu tenho alterando toda hora, eu tenho alteração na minha pressão de sucção, eu tenho alteração na minha temperatura de sucção. E aí eu tenho que toda hora estar fazendo essa conta? Imagina, gente, eu estou lá no meio do campo, de luva, capacete, em cima da escada, aí a minha temperatura de sucção passou de 13 para 12. Aí a minha pressão agora passou de 75 para 78, para 80. Aí opa, mudou meu superaquecimento. Aí eu calculo tudo de novo. Aí você vai ficar um bom doido brigando com o equipamento. Ainda mais uma máquina inverter dessa, que você está mudando capacidade, você está modulando. A tua máquina está trabalhando de 0 a 100%. Então, você tem alteração de pressão e de temperatura de sucção. Para mim, fica inviável eu estar lá com o sensor penta instalado lá na minha sucção do meu compressor, mais um manômetro, e eu tendo que ficar olhando lá na escala do meu manômetro, qual é? No próprio manômetro analógico eu tenho uma escala de temperatura. Aí eu tenho que ficar toda hora olhando. Isso dificulta, gente. Lá no meu manifold, vamos lá no meu manifold rapidinho. Aqui, galera, dá uma olhada aqui no meu manifold aqui. Dá para todo mundo ver aqui? Vê se... Aqui eu já estou fazendo a medição de superaquecimento e subresfriamento. Aqui, ó, eu tenho uma... O que eu tenho? É V. Eu tenho uma temperatura de evaporação. Ele está pegando a minha pressão da minha linha de sucção e já está fazendo o teu papel de ir lá na tabela e converter. Então eu não preciso converter, gente. Eu tenho aqui, ó, a 114,5 PSI no fluido 410A, a minha temperatura de evaporação é 3,4 graus. Aqui, ó, eu tenho o TL, que vindo em inglês, né? Temperatura e L de low. Eu tenho a temperatura na minha linha de sucção. Aqui, ó, meu termopar aqui, ó, na minha linha de sucção, tá? O que acontece? Eu tenho uma temperatura de 8,6. Então, para eu chegar no meu superaquecimento, eu só faço aqui, ó. Caralho, de fissão, mano. Porra. SH, né? Ele chama de super hit. Tá ó, vamos botar em português. Cadê o amigo da Súria? Ó, vamos botar em português, hein? SA e SR, hein? SA e SR, hein? Ó, vamos botar em português que meus amigos aqui, ó. Ó, cadê? Aqui, ó, SH, SC, é super hit, subcooling, é treinar em inglês. Então aqui, ó, tá vendo que ele já tá me dando aqui, ó, um valor de superaquecimento. E conforme o meu sistema vai mudando a pressão de sucção e a temperatura, ele automaticamente vai mudando o meu valor. Olha o que vai acontecer com o meu superaquecimento. Eu estou aumentando a temperatura. Aí, ó. Imagina você pendurado na escada com o manifold analógico e lendo isso aí. Não dá. Então, assim, quando a gente começa a falar de ferramenta de qualidade, quando a gente começa a falar que o técnico precisa procurar ferramenta, meios de fornecer um serviço de qualidade, é isso aí que a gente está falando. Entendeu? Não é querer falar assim, ah, não, Magno quer que todo mundo tenha um manifold digital. Cara, queria eu que todo mundo realmente tivesse uma condição de ter um manifold digital, uma balança digital, uma recolhedora. Mas, infelizmente, eu sei que vocês passam, que é o que eu passo também.
É caro, é caro. E esse lançamento que a Surya fez, cara, não tem nenhum manifold no mercado ao preço que ele tem. Cara, eu vou falar preço, não falaram para mim nem falar preço, mas eu falo. Esse manifold aqui custa R$ 1.600 aqui na Eletrofrigo, já vendeu tudo, acabou. 1.600 e pouco. Se alguém achar um manifold digital que faça todas as funções que esse faça, eu dou o meu. Eu dou o meu manifold para o cara que fala, Magno, eu achei um manifold que faz todas as funções que o meu Surya faz por valor mais barato do que R$ 1.600. Ele faz teste de estanqueidade com compensação de temperatura. Ó, ele faz teste de estanqueidade com compensação de temperatura. Para que eu preciso de compensação de temperatura? Quando eu coloco lá o nitrogênio para fazer o teste de estanqueidade, o nitrogênio ele vai sofrer uma variação muito grande de temperatura. Então, muitas das vezes, quando aumenta a temperatura externa, ele vai aumentar a pressão do nitrogênio internamente. E aí ele vai manter aquela pressão. O cara fez um teste lá e botou 350 PSI no sistema. E aí ele chegou no outro dia, ele deixou à noite e chegou no outro dia meio-dia, só instalando, 40 graus. Ih, mané, subiu, eu botei 350, tá 380. Caraca, lacrado. O Pablo já fez muito isso no navio. Tive que voltar lá para poder refazer aí. Pablo, se esconde não. Chegou lá, não, Magno, não, a teste de estanqueidade deu na marca, beleza. Daqui a pouco, daqui a 10 dias o cliente liga. Cara, meu sistema parou. Meu sistema parou. Mas por que parou? Eu fiz um teste de quase 12 horas lá, deixei 350, estava 380. É a variação de pressão do nitrogênio. E aí, o que é essa compensação? Ele pega a temperatura da sonda, tá? Que é a temperatura que ele vai ler do ambiente externo, e ele já tem um algoritmo interno no teu manifold, que ele vai fazer essa compensação. Então, ele vai evitar de você ter esse erro, essa variação. É a mesma coisa, pode ser um erro para mais ou para menos. Vamos supor que você chegou no teu cliente, no outro dia está frio, começou a chover. E aí você chegou lá, a pressão está menor. Aí você fala, pô, tá com vazamento. Taiguara, mete sabão nisso aí tudo, Taiguara. Procura esse vazamento. Tá, Taiguara lá, caraca, sabão, detector de vazamento. Magno, não tem vazamento nenhum. Eu falei, cara, como que não tem, cara? Tu deixa. Taca gás. E aí, esse aprendeu com o Viana, taca gás. E aí, tipo, é muito importante a gente ter esse tipo de funcionalidade no manifold. Outra coisa interessante que ele faz, são 88 tipos de fluido refrigerante que eu posso trabalhar. Então eu posso trabalhar com 134, 410, R22, R32, enfim. São 88 tipos de fluido refrigerante que eu já tenho tabela incorporada já no meu manifold. Outra coisa, ele já faz automaticamente o cálculo de superaquecimento e subresfriamento. Só basta você saber conectar a pinça, que eu vou mostrar lá aonde que você vai conectar a pinça. Cara, se você conectou a tomada de baixa na baixa, gente, eu vou ter... Pode me sacanear, que Magno falou baixa, Pô, Magno falou baixa, Magno conectou... Porra, Magno, eu falo que eu sou pendurador, isso aí, cara. Magno conectou a mangueira de sucção na minha tomada de sucção. Magno conectou a mangueira... Eu vou falar, não vou nem falar da linha de líquido, vou falar da linha de líquido, que é a saída do meu dispositivo de expansão, que eu tenho ali o meu dispositivo de expansão já dentro do meu condensador. Eu fiz essa conexão e fiz a conexão dos meus dois termopares. Gente, são dois termopares. Você ligou esses dois e automaticamente ele já vai te dar o cálculo. Quer ver? Ele não está fazendo o cálculo ali de subresfriamento. Olha a dificuldade, gente. Ele só está fazendo o cálculo aqui, ó, de superaquecimento, correto? Olha a dificuldade que eu vou ter aqui para vocês. Ó, vou conectar minha sonda aqui. Conectei minha sonda. O que aconteceu? O que está marcando aqui do lado? SC é o que, gente? Como que é? Fala aí do inglês. Supercooler! Aqui, cara, é meu subresfriamento. Ele está marcando aqui, ó. Conectei a sonda. Ele está marcando, lógico, um valor errado, porque aqui, ó, ele está pegando a temperatura ambiente. Ó. Se eu alterar aqui o valor, ele vai começar, olha lá, ele vai começar a alterar o valor. O cara só tem que saber colocar isso aqui no lugar certo.
Se o cara não souber fazer isso, me desculpa, vai vender paçoca na praia. Aí esquece. Entendeu? É o que vocês estão fazendo aqui, é procurar conhecimento. Vamos lá. Eu não falei que o outro local para você achar qual é o superaquecimento é o fabricante do compressor? Esse aqui, se eu não me engano, é Danfoss? Acho que é Danfoss. Esse aqui é um compressor da Danfoss, e aqui ele está me dizendo, se eu trabalhar nesse regime aqui, eu vou trabalhar com superaquecimento de 11.1, e se eu trabalhar nesse regime todo aqui, ó, a minha temperatura de evaporação e a minha temperatura de condensação estiver dentro desse regime, eu tenho que ter um superaquecimento de até 30K. Por que o fabricante ele estipula isso, gente? Por quê? É porque ele está garantindo que não está retornando líquido, ele está garantindo que um correto resfriamento do compressor. Por que um fabricante dá 10 anos de um compressor de um sistema de ar-condicionado inverter? Por que, gente, o fabricante ele dá 10 anos de garantia? Por quê? Ele é bonzinho, né? O cara é bonzinho. Dá 10 anos de garantia. Porque o sistema desse aí, inverter, ele tem para mais de 5, 6 tipos de proteção do meu compressor. Ele tem um sensor de temperatura ali na descarga, exatamente. Quando eu tenho aqui o aumento do meu superaquecimento, eu não falei para você, a temperatura de sucção vai aumentar. E com isso vai aumentar a pressão e a temperatura do meu compressor de descarga, não é? E aí eu tenho um sensor na descarga do meu compressor. Quando acontece isso, epa, calma aí, deu ruim. O que eu faço? Começo a diminuir a capacidade do meu sistema. Começo a diminuir capacidade. Então, o que acontece? A eletrônica, muita gente hoje eu falo, galera, o profissional de mecânico de refrigeração, hoje o cara tem que saber de elétrica, saber um pouco de elétrica. Não é saber de elétrica, é ser especialista em elétrica, especialista em eletrônica, especialista em automação. Não, básico. Ele tem que saber se virar no campo. Porque senão o cara vira trocador de peça, cara. É o que a gente mais vê por aí. É trocador de peça. Por quê? O cara chega numa placa dessa inverter, o que é uma ponte de diodo? Não sei nem o que é diodo. Como que eu vou medir uma placa de diodo? Não vou uma ponte retificadora. O que é uma ponte retificadora? O que é um IPM? Não sei. Então, como se você não sabe, como que você vai diagnosticar que está com problema? Aí o que o cara fala? Inverter não presta. Condena a máquina. Cliente, olha só, faz o seguinte, eu vou tirar essa placa aí, vou botar um Universal e Brasil. Vou fazer uma Panasonic R22. E aí o cliente compra uma máquina aí toda tecnológica, uma máquina aí, ó, top das galáxias, para você tirar e botar uma placa eletrônica e botar a máquina convencional de novo. Então não precisa a engenharia da LG, da Daikin, estudar, o japonês vem lá do Japão para trazer tecnologia, não precisa. Se fosse assim, a gente estava andando de carro carburado até hoje. Não é? Para que eu vou ter um carro com injeção eletrônica? O que é um ar-condicionado inverter? É um carro com injeção eletrônica. É um computador que está ali regulando todo o funcionamento do meu sistema. É o que tem no carro de hoje de vocês. Vocês querem andar aqui de Chevette ou querem andar de Mustang, né? Andar de... o mecânico quer andar, né? Um Chevetinho de... né? Quem gosta de andar arrepiando, né? Tração traseira, isso aqui gosta. Entendeu? Então, assim, não adianta. Eu sempre falo que a tecnologia, hoje em dia, ela está aliada para o técnico. Infelizmente, a gente tem muito problema em relação ao ar-condicionado inverter, porque a qualidade da nossa energia é ruim. Eu tenho uma variação de tensão, só que assim, se você for olhar lá naquela placa ali, ó, se quebrar, vai pagar outra. Esse é meu, hein? Esse aqui tá com dinheiro, rapaz. Isso aí, você viu? Então, o que eu estava falando? Ali dentro do ar-condicionado inverter, eu tenho assim, eu tenho filtro, eu tenho a placa filtro para poder fazer a filtragem. Eu tenho a parte também de regulagem de tensão, porque muitas das vezes eu tenho uma tensão um pouco mais elevada, ou então eu tenho uma tensão um pouco mais baixa. Toda essa proteção eu tenho na minha placa eletrônica.
Só que, cara, não adianta você fazer isso tudo e o cara... Aí eu falo da qualificação, aí o cara vai e esquece de fazer o aterramento. Esquece. Vai servir de nada. Mete no gato e Brasil. Pega um transformador, você pode botar um transformador no ar-condicionado inverter. O pessoal fala assim, Magno, não posso botar transformador. Quando não tem 220, eu não posso botar? Pode. Não. Faz. Ué, a preocupação não é sua, é do cliente, porque você vai tirar a garantia do teu equipamento. Aí sabe o que você faz? Cliente, olha só, eu preciso de um aterramento. Eu não sou eletricista para puxar um aterramento. Ou você chama o eletricista, ou não instalo. Ah, mas olha só, eu quero que você instale. Quer? Beleza. WhatsApp. Não precisa hoje de documento, WhatsApp é documento. Pega aqui, ó, escreve aqui, eu, fulano de tal, estou falando que a instalação do equipamento requer o aterramento. E o cliente, fulano de tal, não quer. O cliente dá o ok, acabou. O dia que chegar a queimar uma placa dessa que custa aí de R$1.500 a R$2.000, o cliente te ligar, você tá... Cara, é igual jogo do bicho. Vale o que está escrito. OS, cara, acabou. Acabou. Combinado não sai caro. Só que aí o cara usa aquele chip verão, né? Eu usei muito quando comecei a trabalhar, né? Chegava lá, pegava aquela cartela de 10 chips, instalava a máquina sem aterramento, chegava lá, quebrava o chip, jogava para trás e ia embora. O cliente ligava, esse número se encontra na caixa de mensagens, está sujeito a cobrança após sinal. Ué, mas tu acha que eu comecei fazendo instalação com bomba de vácuo, nitrogênio, manifold digital? Não, cara. A gente começa a trabalhar com as condições que a gente tem. E isso não é erro para ninguém, cara. É erro você continuar sabendo que você está fazendo um serviço que não é correto, da forma correta, e você começa a trabalhar, só quer saber de ganhar dinheiro e não quer saber investir em treinamento e ferramenta, aí é errado. Mas, cara, eu não tenho. Eu vou instalar com uma chave de fenda e um martelo. Eu vou fazer flange na chave de fenda. Cara, não vazando, beleza, faz até no dente. Entendeu? Só que aí, o que eu fazia com a minha empresa? É até um conselho que eu dou para vocês. Cara, pega um valorzinho, sei lá, 10%, 20%, você guarda para você comprar de ferramenta e começar a se qualificar. Mas o cara, sexta-feira, ele vai querer comprar Ciroc, vai querer comprar uma... Aí já era. Aí vamos seguir aqui o treinamento. Galera, isso aqui, como medir, é basicamente o que a gente estava conversando agora, em relação de aonde a gente vai colocar as sondas de medição. Então aqui eu tenho uma medição de superaquecimento e eu tenho aqui a medição também do subresfriamento. O meu subresfriamento acontece aonde? Aonde? Condensador. Beleza. Então, o que eu passei para vocês como que faz o subresfriamento? Não. Tá. O subresfriamento, ele vai ser a temperatura que eu vou medir aqui na minha linha de líquido, na saída do meu condensador, o meu sensorzinho lá, penta, ou, lógico, com manifold digital, com a minha sonda de temperatura, mais a temperatura de condensação, tu vai pegar a temperatura de condensação e subtrair da temperatura que você vai achar aqui na linha de líquido. A gente vai fazer uns cálculos aqui rapidinho para você entender. Esse é o meu subresfriamento. O meu superaquecimento, você vai pegar a temperatura que eu tenho de evaporação, tá? E vou subtrair do quê? Da temperatura que eu vou encontrar aqui na minha tubulação de sucção. Eu fazendo essa medição da minha temperatura na saída do meu evaporador, eu tenho o meu superaquecimento útil. E eu medindo na saída, na entrada do meu compressor, eu tenho o meu superaquecimento total. Então, ok? Como é que é? Nada não? Ah, meu Deus do céu. Já esqueceu? Oi? Você falou que sobre o resfriamento, né? Último e total. Eu tinha errado aquela hora. Ah, sim. Agora acertou? É isso aí. Não. É? É ou não é? É? Então fala que é, então. Tá com dúvida? Então é isso aí, galera. Tá certo. Aqui é o total.
Aqui é o total, aqui é o útil. O útil, galera, na parte de ar-condicionado split, a gente não vai utilizar, tá? A gente vai utilizar o total. A gente vai conectar a sonda. É que nem eu estou medindo lá. A galera depois quiser parar e dar uma olhada lá, eu vou mostrar passo a passo para vocês. Mas ali, o que eu estou pegando? O meu manifold, ele está lendo a temperatura da minha linha de sucção e ele está pegando a temperatura da minha linha de sucção através do meu termopar e está fazendo já o cálculo para mim. Eu não preciso fazer esse cálculo aqui, ó. O meu manifold faz. Se eu pegar aqui, eu estou conectado na minha linha de líquido, tá? Vamos supor, ou estou conectado na minha linha de descarga, porque essa pressão de 236, ela vai ser até o meu dispositivo de expansão, concorda? Concorda que eu tenho 236 PSI da saída do meu compressor até a entrada do meu dispositivo de expansão? Hein, gente? Concorda ou não? Então, se eu pegar essa pressão aqui, ou se eu pegar, se for estiver trabalhando com refrigeração comercial, tiver um tanque de líquido e tiver lá um ponto lá para um ponto de conexão para eu pegar a pressão aqui, ou se tiver um ponto de conexão aqui, uma válvula GBC antes, e eu tiver um ponto de conexão, qualquer um dos pontos eu vou pegar a mesma pressão. Correto? Sim ou não, galera? Não? A pressão que eu tenho aqui não é a pressão que eu tenho aqui, não é a pressão que eu tenho aqui, não é a pressão que eu tenho aqui? Qual o dispositivo que vai alterar a pressão do meu sistema que separa o lado de alta com o lado de baixa? A minha válvula de expansão está onde? Está aqui. Então, daqui em diante eu tenho aqui a pressão de sucção. Então, qualquer ponto, galera, que eu pegar aqui, eu tenho essa pressão. Então, basicamente, para o meu manifold digital, eu tenho que pegar essa pressão aqui, que já vai estar lá conectado quando você estiver fazendo manutenção. Meu único trabalho vai ser conectar a sonda na saída do meu condensador, antes do meu filtro secador. Por que antes do meu filtro secador? Por quê? Como que eu sei que meu filtro secador está obstruído? Então, se ele estiver obstruído e eu pegar aqui a minha sonda e medir aqui, eu não vou medir uma leitura errada? Então, eu tenho que medir antes do meu filtro secador. Minha sonda, minha garrinha, ela tem que ser instalada antes do meu filtro secador. Pode ser depois do condensador a qualquer ponto, mas que seja antes do meu filtro secador, para eu não ter essa interferência. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu estou falando sobre as anomalias que o meu sistema vai ter quando eu tiver com o meu superaquecimento muito baixo ou muito alto. Vamos lá, superaquecimento muito baixo. Pode resultar retorno de líquido ao compressor, que pode causar quebra mecânica prematura do compressor devido à diluição do óleo refrigerante, ocasionando falha nos mancais. Quando eu tenho um superaquecimento muito baixo, automaticamente eu lavo o cárter do meu compressor, gente. Eu lavo o cárter do meu compressor. E quando eu lavo o cárter do meu compressor, eu estou tirando o quê? O óleo. Já viu muito sistema que o cara chegou e falou, cara, meu óleo foi todo para o evaporador. Não é? A galera que trabalha fala assim, aí o cara faz o quê? Bota óleo. Completa o óleo. Completa óleo. Tá o quê? Aí ele vai lá no nível do cárter lá no visor de óleo, fala assim, o visor tá baixo. Taiguara vai lá com a bomba de óleo, ó. Completa óleo. Aí o compressor tem o quê? Um calço hidráulico devido ao quê? Excesso de óleo. Então, galera, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou medir meu superaquecimento do meu sistema. O superaquecimento está baixo. Então, eu sei que o meu óleo ele está indo para o meu sistema. Se você olhar para o separador, vai estar cheio de óleo. E aí, o que você tem que garantir? Um correto superaquecimento para o teu sistema trabalhar de forma correta. Então, vamos lá. Vai acontecer travamento de biela do virabrequim, travamento dos anéis nos pistões, travamento dos pistões no cilindro e quebra das bielas e dos pistões. Cara, quem nunca viu isso, abre um buraco desse tamanho no placa de válvula, tá? Às vezes o pistão sai para fora do compressor, se ele não acertar você, né? Se não estourar a biela e o cilindro, bum! Taiguara já viu isso comigo.
Entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Um superaquecimento alto, o que resulta? Alta temperatura de descarga. Eu não falei que o óleo vai acontecer a carbonização? Olha lá, o que poderá causar a carbonização do óleo, danos aos anéis dos pistões, parede do cilindro e camisa. Por quê? Eu não vou ter lubrificação correta no meu compressor. Ele vai aquecer. E ali, ele não foi feito para você trabalhar numa temperatura alta, né? Além do normal. Parede de cilindro, camisa, de modo a causar desgaste prematuro em todas as partes móveis do compressor, reduzindo a sua vida útil. Aí o cara vai lá no cárter, o cara arranca o bujão do compressor, aquele bujão é magnético. Aí ele vê cheio de limalha ali. Aí o cara fala assim, limpa, bota no lugar, manda ver. Fé em Deus. A vida útil do teu compressor não vai durar 10 anos, vai durar nem 2. A falta de resfriamento no motor elétrico do compressor pode causar queima prematura do enrolamento do estator. O que acontece, gente? O enrolamento do estator, ele aguenta uma determinada temperatura. O que acontece que vocês pegam várias vezes que você... Qual é o teste de compressão, um dos testes que a gente faz de falha em compressor, para saber se ele está funcionando. Qual é um dos testes que a gente faz? O compressor deu ruim. Ele pode dar ruim na parte elétrica ou na parte mecânica, correto, pessoal? Beleza. Na parte elétrica, o que eu faço? Qual é a medição que eu faço para poder saber que ele está ruim na parte elétrica? Eu vou verificar a resistência ômica das minhas bobinas, eu vou verificar se ele está dando para massa. Correto? O que vai acontecer? Um superaquecimento muito alto, o teu compressor ele trabalha com uma temperatura muito alta. E o que acontece? A resina que reveste o teu estator, ela vai simplesmente derreter. E aí o compressor começa a dar para massa. Às vezes tu mete a mão no equipamento, antes dele realmente entrar em curto, franco, que a gente chama, você mete a mão no compressor ou na unidade condensadora, tu toma um choque. Por quê? Já está acontecendo um processo, né, de baixa de isolação entre as bobinas do teu compressor, ou entre elas, ou entre uma delas e a massa do teu compressor. E aí, com o passar do tempo, ela vai dar um curto e teu compressor, toda vez que você vai ligar o disjuntor, ele desarma o teu compressor. É isso aqui, gente. Então você vê que uma coisa atrelada à outra. E tudo isso é o que a gente está conversando. É simplesmente superaquecimento e subresfriamento. Tá? Então, se você garantir que o teu compressor, uma coisa muito importante para garantir a vida útil do seu compressor, né, é a gente olhar o envelope do compressor. Quem conhece, sabe o que é envelope de um compressor? Quem conhece o que é envelope do compressor? Levanta a mão. Qual o nome que você conhece? Isso aqui é o envelope do compressor, não é a etiqueta. O envelope do compressor, você entra no datasheet, Magno falando em inglês. Datasheet, folha de dados. Eu gosto de falar esses termos em inglês, eu não sei falar inglês, mas o inglês técnico é importante, porque muitas das vezes você vai encontrar isso na literatura ou no site do fabricante. Tá? Você vai entrar no datasheet do compressor e aí você vai ter lá, para o tipo de fluido refrigerante que você está utilizando, um compressor de média temperatura, eu vou ter um envelope. O que é o envelope? O envelope, ele vai me dizer qual é a zona de trabalho do meu compressor, a minha zona segura de trabalho do meu compressor. Aqui eu tenho temperatura de evaporação e temperatura de condensação. Então, no caso, esse compressor aqui, eu posso trabalhar com uma temperatura de evaporação até menos 20, até a 15 graus. Com uma temperatura de condensação, aqui galera, a temperatura de condensação, de quanto que eu posso trabalhar? De 50, 65, quase 70. Então, é o fabricante do compressor que ele vai estipular para você os limites de aplicação do compressor. Porque muitas das vezes, o fabricante ele não vai fabricar um compressor para aquela aplicação. Ele fabrica um compressor que é compatível para diversos tipos de aplicações. E aí basta você
verificar qual aplicação que você está utilizando para saber se você está trabalhando dentro da zona de aplicação. Isso, a Danfoss tem aplicativo, a Copperland tem, a Bitzer tem. É só você pegar e acessar e você saber inserir as informações. Que não adianta você só saber aonde que está, onde buscar, se você não souber ler aquelas informações. Então é por isso que treinamento é muito importante, tá, gente? Eu já estou terminando aqui, e agora a gente vai entrar num ponto interessante, que é como corrigir as falhas. Eu já falei o que é superaquecimento, subresfriamento, eu já falei quais os valores, aonde que vocês vão encontrar esses valores, já falei para vocês como medir corretamente o superaquecimento e o subresfriamento. Agora eu vou passar para vocês como que a gente vai poder fazer esse ajuste das anomalias. Eu vou botar aqui uma tabela, tá, gente? Depois, quem quiser isso aqui, eu posso passar para vocês, né? Eu fiz ontem isso aí. Conhecimento, eu não sou HD para guardar conhecimento. O conhecimento está aí para ser distribuído. Essa informação que eu tenho aqui, ó, de superaquecimento alto e de superaquecimento e subresfriamento, é de suma importância para eu saber se eu tenho uma deficiência de fluido refrigerante, se eu tenho um excesso de fluido refrigerante, se eu estou com a minha válvula fechada, se eu estou com a minha válvula aberta e preciso fazer ajuste da minha válvula. Isso aqui é muito importante. Se eu estou aqui, no caso, com o meu subresfriamento baixo, tá? O subresfriamento baixo, eu tenho pouco líquido indo para a minha válvula de expansão. Isso vai me gerar um superaquecimento alto. Então, se eu tenho pouco líquido com superaquecimento alto, eu tenho o quê? Deficiência de fluido refrigerante. Aí entra aquele japonês lá que vocês conhecem. A galera já fala logo, né? Taca gás, taca gás. Se eu tenho aqui um subresfriamento alto e um superaquecimento baixo, eu tenho o quê? Eu tenho aqui muito líquido, e eu tenho um líquido inundando o meu evaporador, saindo do meu evaporador. Eu tenho o quê? Excesso de fluido refrigerante. Se eu tenho aqui o meu sistema equalizado, vamos supor que eu tenho meu sistema equalizado, evaporador, condensador, carga na marca, o cara fez ir lá por balança, tal, na marca. E aí o cara fez a medição depois, e eu tenho lá o subresfriamento alto e um superaquecimento alto, a minha válvula de expansão está fechada. Eu tenho que abrir mais a minha válvula de expansão, porque líquido eu tenho. Eu tenho que abrir mais a minha válvula de expansão, fazer o ajuste, mas não é só abrir, saindo, abrindo. Válvula de expansão, gente, para ajustar é a cada 1/4 de volta. Você fecha no sentido horário e você abre no sentido anti-horário. A gente tem um amigo aí, cadê Taiguara? A gente tem uns amigos aí que parece até que tá fazendo relógio, né, para fazer ajuste de válvula de expansão termostática. O cara vai lá e... Ah, não ajustou. Aí ele fecha todo, abre todo. Cara, não é assim. Você tem que dar 1/4 de volta e esperar o sistema estabilizar. Depois que o sistema estabilizou, você vai fazer a medição do teu superaquecimento. Ah, realmente, ainda continua alto. Eu abro mais 1/4 de volta. Eu espero mais de 10 a 15 minutos. Ah, ainda continua alto. Abro mais 1/4 de volta. Ah, continua baixo. Fecha 1/4 de volta. Porque se você chegar e der volta atrás de volta, você não dá tempo de o sistema modular a tua válvula de expansão termostática e para poder corrigir o teu sistema, entendeu? E aí você vai estar fazendo uma leitura errada, porque você vai estar medindo o valor de superaquecimento errado, tá? Aqui, ó, foi o que eu coloquei lá, o japonês do Viana lá do Takagás. Aqui eu botei o outro japonês, que é o irmão dele, Tiragás, né? Eu tenho aqui a abertura da minha válvula de expansão termostática e eu tenho aqui o fechamento da minha válvula de termostática, tá? Isso aqui depois a galera que me seguir lá no Instagram, me dá um oi lá, eu mando essa apresentação para vocês, tá, galera? A galera que quiser ver ali na prática, eu vou mostrar para vocês ali na prática, rapidinho. A Grazi já está apertando minha orelha aí. Eu vou mostrar ali para vocês na prática, mas a gente já bateu. Cara,
Eu acho que com o conhecimento que eu passei para vocês aqui, já dá muito bem para vocês saberem qual é assim, a forma correta de você fazer a medição de superaquecimento e subresfriamento. Se tiver uma dúvida, se tiver qualquer coisa lá, me chama lá no Instagram. Cara, eu sou super acessível. Tem meu telefone aqui, quiser me mandar o WhatsApp. Cara, é o que eu falei para vocês. Eu sou pendurador que nem vocês. Eu estou no campo trabalhando que nem vocês. Eu acho que essa troca de informação é muito importante. E eu valorizo muito quem está aqui querendo agregar conhecimento, querendo crescer na nossa área de atuação. A nossa área de atuação ela é muito vasta. Cara, refrigeração ela é automotiva, é igual a naval, onde eu trabalho, é igual a refrigeração lá no foguete da NASA, é igual a refrigeração do ar-condicionado de janela. Não muda, é igual a elétrica. Se você sabe de elétrica, a elétrica é uma elétrica em qualquer lugar. Entendeu? Basta você ter conhecimento para isso. E eu espero ter contribuído, cara, uma migalhinha. Né? Eu quero que pelo menos você chegue em casa e fale assim, caraca, aquele maluco do Magno, cara, botou uma sementinha, eu vou pesquisar. Eu não estou falando que o que eu falei para vocês aqui é verdade. Eu quero que vocês pesquisem. Se vocês já tiverem, se já aguçarem em vocês já esse sentimento de pesquisar, para mim o meu trabalho já foi feito. Beleza, pessoal? Queria agradecer mais uma vez aí a Eletrofrigo, agradecer a Súria, agradecer também a Macnod que disponibilizou que eu viesse aqui dar o treinamento, né, esse bate-papo aqui com vocês. E eu espero que vocês todos voltem em segurança para a casa de vocês. Pois não, meu amigo? Não, pode fazer, claro. Claro. Ele falou sobre o superaquecimento alto. Aham. Eu não sei que passou, que eu não cheguei. Sim, A sim. máquina tem que estar limpa ali. Exato. Pode, claro. Gente, deixa eu propor uma coisa. Já são 7 horas, todo mundo em pé, com fome. O que eu quero propor? A gente faz um encerramento formal aqui. Sim. O Magno continua com a gente. E a gente para e ele fala pessoalmente com você. Porque agora vai rolar aquele coffee break, vai? Não, eu tô falando demais, é verdade. Até com a mão na massa, né? Sim, sim. Assim, a gente não tá expulsando vocês, tá, gente? A gente vai parar, a gente vai, né, molhar aquela garganta, comer um lanchinho e tal, e aí depois a gente vai na prática ali e eu tiro a dúvida de todo mundo, tá? Então, eu queria dar alguns recadinhos. Claro, Paulão, você... Primeiro, agradecer. Olha que bacana, gente. Para quem vem no Eletrofrigo, é muito comum que a gente dê treinamentos profundos. Hoje Sim. você foi muito profundo. Então, eu quero perguntar para geral aí. Vocês acham que já cabe outro treinamento? Sim, com certeza. Vai. É. Tem uma dica. A gente tem uma sala de treinamento muito confortável. A gente pode realmente fazer com vagas limitadas. Sim, sim. para que vocês possam Todo mundo sentado, Hoje foi mais um muita coisa. bate-papo, E lá, de forma mais confortável, vocês podem interagir mais também, com menos pessoas, né? Então, Sim. Magno, já te convido para um próximo evento. E vocês ajudem a divulgar quando para mais gente que precisa. Quero falar também de outras coisas. Você falou aí da apostila que você está disponível para Sim. disponibilizar. A Nádia, a gente tem muito importante marcar presença com nome, e-mail, telefone, para a gente poder compartilhar no WhatsApp. Sim. A gente queria convidar vocês também para o Clima Brasil. A gente vai estar no Clima Brasil. Eu vou estar também no Clima Brasil, gente. Que acontece na Fijan, aqui no centro do Rio de Janeiro, amanhã, Uhum. quinta e Em sexta. Sexta-feira. De horário, deixa eu ver aqui qual horário que vai ser. Das 9 às 18, de amanhã até sexta. Para falar, vai ter vários também treinamentos, Sim, várias sim. palestras, além dos expositores Eletrofrigo palestrantes. Tem umas palestras lá que são pagas, mas tem várias palestras e dias que são gratuitos, galera. É só se inscrever, pegar lá o ingresso. Nath, depois pega aí pra gente compartilhar com eles, porque tem Sim. um site, tudo direitinho. Vai ter o Viana lá, o professor Léo também vai estar, o pessoal da Coel vai estar lá. Cara, vai ser assim, pra galera que tá buscando conhecimento, vai ser um... E acho que é um marco importante para o Rio de Janeiro. Sim. A gente não tem um evento nosso, né? Esse Clima Brasil tem se consolidado como um evento da Federação Sim, no estado do Rio de Janeiro. No momento da gente se encontrar, conhecer também os fornecedores. Sim. E a gente vai oferecer também certificado de participação do evento de hoje. Então é muito importante que vocês, mais uma vez, se inscrevam aí. Hoje a gente está promovendo um desconto especial. Passamos o dia inteiro com o público na loja, né, vendendo os produtos da Tô sabendo que quase esgotou tudo, né? Algumas coisas acabaram. Não é verdade isso, gente. Porque não vieram só vocês. Passou muita gente por aqui. Tem 10% de desconto à vista e
que é só para hoje mesmo, aproveitando a visita da Súria. Vou estar aqui à disposição para tirar dúvidas dos produtos. Venham depois aqui, tomam um copo, venham aqui me perguntar, tá bom, galera? E tem um vendedor aí com a gente também para ajudar, para a gente poder aproveitar. E quero convidar para o COP, a gente está oferecendo COP para vocês, com a parceria com a Súria, né? E o Magno está disponível para outros eventos nossos. E vocês fizeram muitos vídeos, muitas fotos. Marca a gente lá, é. Isso aí. A única retribuição que eu peço é que vocês compartilhem. E compartilharem, coloquem lá @eletroprimo. É gratuito, a gente tem um esforço gigante para promover isso para vocês. Compartilhem mesmo e digam que é bom, né? Por favor, só que é bom. Estou brincando. Isso é muito... A Prima Brasil é na rua Graça Aranha, número 1. Na Graça Aranha, número 1, lá no centro. Isso. Obrigada, Isso. Chiquinho. Vai ter Vai estar sorteio pra sorteio. vocês. Então agora a gente vai finalizar, só para a gente poder lanchar, continuamos aqui e ainda falta foto oficial também, que a gente tira sempre aqui na frente, todo mundo junto. Então, dívida com a foto, dívida com o sorteio e o Magno continua aqui. Muito obrigada, uma salva de palmas para todos nós. Vamos lá, está aberto então nosso lanche. Galera, fica à vontade aí, vamos comer. Pode falar. Sorteia logo. Sorteia logo, a galera quer sorteio, é.